Atenção para o toque de 5 segundos. Começa agora mais um culto online da CCVE. Uma celebração para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Prepare sua Bíblia, desligue-se das coisas do mundo e conecte-se com Deus. E seja abençoado. Bom culto. Boa noite, mais um culto online, mas eu tenho certeza que Jesus está aqui, está aí contigo também. Então vamos juntos louvar ao Senhor. Amém? Está em ti. Tu és santo.
descansando em Ti, Senhor. Oh Deus, que os nossos corações, os nossos pensamentos, toda a nossa vida, Senhor, esteja descansando em Ti, Pai. Aleluia.
Amados irmãos e irmãs da CCVE, tendo em vista que a palavra de ordem que nos foi liberada por Deus é excelência, ousamos investir na melhoria dos serviços prestados ao público em geral. Aquisição de aquário acústico para a bateria, microfones, ilha de edição para a transmissão de cultos via internet, através do Face e YouTube, e reforma em móveis instalados na recepção. Tudo isto objetivando melhor servir aos da família de Cristo que integram este ministério e a todos os que acessarem as nossas transmissões via online. Assim sendo, desafiamos a todos da família CCVE a orar a Deus e, além do compromisso financeiro que já tem com este ministério, dar uma oferta alçada, durante 6 meses, para custear especificamente as respectivas demandas. Para participar, pegue um envelope com um dos irmãos que integram o grupo de serviço e exerça a generosidade para com esse projeto, preservando o princípio que regia a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Estavam juntos, tinham tudo em comum e não lhes faltava coisa alguma. E Deus acrescentava os que haviam de se salvar. Reiteramos o amor fraternal que temos para com todos vocês, presbitério da CCVE. Querido visitante, você é especial. Estamos felizes em tê-lo em nossa comunidade. Fique à vontade para ouvir a palavra, louvar e celebrar ao nosso Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça de sua busca ao Senhor sua prioridade e coloque os desejos do seu coração nas mãos dele, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Desejamos que você nunca se afaste dos caminhos do Senhor, seja uma bênção aonde quer que fores e uma testemunha viva das suas maravilhas, milagres e prodígios. São os nossos votos. Comunidade Cristã Viver no Espírito. A CCVE, ciente de que foi chamada para amar, valorizar e investir e ensinar pessoas, possui o projeto Discipulado 1 a 1. Objetivando promover e desenvolver relacionamentos comprometidos e saudáveis, que edifique o indivíduo e a família, através de uma comunidade que vive uma vida no Espírito de Deus. Se você deseja investir em seu crescimento pessoal ou saber mais sobre esse projeto, procure um dos nossos atendentes do grupo de serviço. Dê o seu nome para contato e aguarde o nosso retorno. Jesus priorizou o discipulado na sua vida aqui na Terra. Investiu grande parte do seu tempo no discipulado 1 a 1 e delegou a nós a mesma tarefa. Boa noite, ou se for no outro horário que você esteja vendo este culto, mas para os nossos amados que estão, amados e amadas que estão nos acompanhando via YouTube ou via Face, eu quero saudar você com a paz do Senhor, com a alegria que vem do Espírito Santo, com aquele mover que supera toda e qualquer prova, que é o toque do nosso Deus. E nesta noite, nesse momento, nesse tempo especial que nós estaremos juntos, eu convido a você a voltar o seu coração, a sua mente e
prestar atenção na voz do Espírito, que nada tire o teu foco, nada possa tirar você da presença de Deus. Eu sei que você pode estar na presença de Deus em vários lugares, em todo tempo, mas quando você para ouvir a palavra do Senhor, é aquele momento que você tem um relacionamento mais íntimo e pessoal com o Pai. Portanto, valorize esse momento. Valorize cada momento que o Senhor proporciona para você e viva-o de maneira adequada. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, a comunidade cristã Viver no Espírito tem aprendido que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Que tudo aquilo que nós desejamos fazer, o Teu Espírito Santo pode nos guiar. Ele quer nos conduzir em segurança. Motivo pelo qual, Senhor, nós temos depositado todas as nossas ansiedades. Tudo aquilo que nos incomoda, que nos machuca, que nos coloca em xeque, que nos deixa no meio do caminho, que não nos concede uma resposta sim ou uma resposta não, que muitas vezes o inimigo tem espaço, Senhor querido, e ele opera. Por isso nós temos clamado que o Senhor nos conduza. Nesta hora fale com os teus filhos, fale com o teu povo, Deus. Fale conosco. O Senhor já tem falado, o Senhor se moveu agora no momento da adoração, do louvor. Depois nós teremos mais um momento. O Senhor sempre, sempre, sempre acrescenta. Em o nome de Jesus nós oramos e cremos que a Tua voz é poderosa e ela modificará a minha vida, a vida dos meus amados e amadas que estão agora nos acompanhando. Sairão mais fortes, fortalecidos, vitoriosos, prontos para encarar a batalha diária, na qualidade de vencedores, em o nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A cada dia, nós temos recebido uma palavra poderosa nos nossos corações. Deus tem nos amado de tal forma que tem conduzido a mim e a você de uma maneira tão especial. E hoje não será diferente, não será diferente. Eu quero falar de um Deus pessoal. As coisas com o nosso Deus, elas são pessoal. Deus opera no coletivo, é claro que Deus opera no coletivo, mas Deus só opera no coletivo porque Ele interage, Ele toca, Ele move cada indivíduo de forma específica e singular. Deus é assim, Deus se move desse jeito. A igreja de Cristo Jesus, ela é composta por membros, e estes membros são singulares, esses membros, eles são diferentes, eles operam de maneira diferente, e aquele que é Cristo, que é o cabeça da igreja, ele então, ele interage com cada membro do corpo, de uma forma em especial. Ele também é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e os ramos são individuais. Eles se conectam a uma só videira, eles formam uma só árvore. Mas são individuais. E Deus opera no indivíduo. Deus move no indivíduo. Deus, Ele quer tocar em você, quer cuidar de você. É inerente ao ser humano ser percebido, recebido e também valorizado. Nós temos isto dentro de nós, esse desejo, porque nós fomos criados assim. Aquele que nos formou, que nos chamou à existência, Ele percebeu a minha presença. Ele conhece
a pessoa que eu sou. Ele também me aceitou. E Ele a cada dia, a cada momento, o Senhor potencializa o meu valor, o teu valor. E eu quero falar de um Deus que se importa com você, um Deus que cuida de você. E a pessoa, quando se importa com você, querido, ela te dá total atenção. Ela, quando fala com você, se comunica com você, ela olha nos teus olhos. Quando a pessoa se importa com você, ela se preocupa com as suas necessidades. Ela também, quando necessário, ela abre mão dos seus desejos pelos desejos da pessoa ao qual ela se preocupa. Quando alguém se importa com você, ela ouve muito e ela fala pouco. E quando ela tem a possibilidade, ela então pode dar conselhos. Quando se importam conosco, mesmo quando nós nos esquecemos, somos ingratos, aquela pessoa que se importa conosco, ela se lembra daquilo que nós já nos esquecemos. Quem se importa conosco fica entusiasmado quando você também está entusiasmado. Triste quando você está triste também. Ela percebe quando você está incomodado com alguma coisa. Apresenta você para os amigos, tem prazer de que as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento te conheçam. Quando a pessoa se preocupa com você, ela se importa com o teu dia a dia. Ela tenta consertar as coisas que porventura se desmoronaram por conta de uma discussão ou de uma briga. Quem se importa com você, querido, quem se importa com você, não mente, mesmo que a verdade seja dolorosa. Ela sacrifica muitas vezes a sua felicidade e os seus desejos pela tua felicidade, pelos teus desejos. Quem se importa conosco é empático, se coloca no nosso lugar e não é possessivo e nem possessiva. Eu quero falar, queridos, de um Deus que para Ele você não passa desapercebido. Para Ele você tem sempre espaço no coração e na vida dEle para ser acolhido. Porque ser percebido, aceito e valorizado é da natureza humana. É da natureza humana. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. É claro que quando você não é notado, quando você não é percebido, conhecido, você se entristece, seja qual for o seu temperamento, introvertido, extrovertido, mas seja qual for a forma de ser percebido, recebido e valorizado, eu e você, nós nos alegramos. Parece que encontramos propósito de existir quando nós estamos dentro deste contexto. O tema deste breve momento, se você quiser anotar, às vezes eu sei que tem algumas pessoas que anotam e gravam na sua mente. Então, olha lá, Deus se importa. Queridos, Deus se importa. João capítulo 8, versículo 2 ao versículo 12, diz assim: E pela manhã, cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão ou na areia, como se não os ouvisse. Então,
Quando eles continuaram e pegaram-lhe, ele levantou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando do mais velho até o último, e Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele lhe disse: mulher, onde estão aqueles acusadores, os teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Queridos, que palavra, né? Palavra poderosa, que momento precioso. Momento precioso, onde nós vemos ali, no mínimo, né? No mínimo, nós vemos uma mulher que não era percebida como alguém que deveria ser amada, não era aceita como alguém que poderia ser transformada, e também não era, muito menos ela era valorizada, porque nenhum valor nela era ressaltado por eles. Mas o mestre, o mestre Jesus, ele para tudo. Dos 3 pensamentos aqui são percebidos em Jesus. Jesus percebe a presença daquela mulher. E perceber aqui tem a ver com ser compreendido, com ser entendido. Jesus entende, Jesus compreende quem era aquela pessoa. Jesus abre o coração dele e dá a devida atenção, ou toda a atenção, para receber aquela pessoa, aceitá-la, admiti-la na sua mente e no seu coração, tendo empatia com a causa dela. E também o terceiro pensamento, Jesus consegue ressaltar valor. Jesus consegue acrescentar mais valor ainda do que realmente ela tinha. Quando ele acrescenta as coisas dele, as coisas do céu na vida dela. Nós vemos que o primeiro pensamento, ser percebido, tem a ver com ser compreendido e ser entendido. Esse é o contexto do ser percebido. Fala de Jesus. Jesus estando no meio de muitas pessoas, o mestre ensinando. Jesus era mestre, querido. Não por acaso o chamavam de rabi, o chamavam de mestre. E para ser mestre, para ensinar os rabinos, ensinar os mestres, teria que se colocar numa posição e, de fato, comprovar que tinha mais conhecimento do que eles. E Jesus o fazia. Por quantas e quantas vezes quiseram apanhar Jesus, pegar Jesus e apontar um erro e caracterizar através de um fato que Jesus não era o Messias. Mas Jesus sempre conhecedor da palavra, ele se sobressaía e ainda ensinava a todos. O Mestre Jesus, o Mestre Jesus, o Mestre Jesus, que por ele tudo é pessoal, nada passa desapercebido. Trazem aquela mulher para ele, e em Levítico, capítulo 20, versículo 10, o texto diz que tanto o homem quanto a mulher que fosse pego em adultério deveria ser morto. Olha o que diz o texto: e o homem que comete adultério com a esposa de outro homem, até aquele que comete adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera, certamente serão postos à morte. Aqueles homens que conheciam a palavra, que conheciam a lei, que conheciam a Torá,
E o embasamento aqui, o embasamento é um embasamento legal, é lei. E eles conheciam a lei. E eles querendo então pegar Jesus no equívoco, eles trazem aquela mulher que foi pega em adultério, e tanto ela quanto o homem, o veredito da lei era morte. Mesmo que houvesse arrependimento, mesmo que houvesse perdão, o veredito era morte. E eles trouxeram e ressaltaram a lei para Jesus. Olha o que diz a lei. Olha o que diz a lei que Deus deu a Moisés. Diz que eles devem ser mortos. Mas que tremenda atitude de Jesus, queridos. O texto diz que Jesus, a fala deles nem chamou a atenção de Jesus, mas Jesus continuava escrevendo na areia. E ele interagia e percebia e entendia e compreendia aquela mulher, a causa daquela mulher, a vida daquela mulher. Certamente ele estava escrevendo uma coisa nova. Não estava escrevendo a lei porque ela já sabia também do resultado da lei, mas Jesus estava escrevendo algo pessoal, motivo pelo qual ele interage com as pessoas de forma pessoal. E aquilo que Jesus estava falando com ela não era para ninguém, para que ninguém soubesse, porque era algo entre ele e ela. Era algo pessoal, algo que Jesus estava falando com a pessoa que ele estava ali interagindo naquele momento, ele estava percebendo. Tantas pessoas estavam ali, mas uma pessoa estava interagindo somente com ele. E Jesus voltando toda a sua atenção para essa mulher. De fato, a lei falava de morte, mas Jesus certamente estava escrevendo alguma coisa que falava de vida. Falava de vida, falava do contrário do que a lei apontava, e de forma rigorosa, ela não só apontava, mas ela estabelecia juízo, e ela queria justiça. Mas Jesus falava outra coisa para aquela mulher. Deuteronômio 9:10 diz assim: e o Senhor me entregou 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas havia escrito conforme todas as palavras que o Senhor falou convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Leis escritas, queridos, leis escritas com o dedo de Deus. E os acusadores apontavam isso, diziam: o que é que o Senhor diz? Porque Deus escreveu esta lei. Como pode tu refutá-las? E o que é que o Senhor diz? Queridos, eles só não sabiam. Eles não sabiam. E eu digo que até hoje muitos ainda não sabem, porque ainda vivem apontando, ainda vivem no juízo, ainda vivem no apontamento do erro, ressaltando aquilo que a lei diz, o resultado da lei, mas não apontando solução, não apontando uma saída, não ressaltando que o perdão, ele pode mudar e transformar a vida das pessoas. A tristeza pelo que se fez, o arrependimento. Talvez sobre isso Jesus estava conversando com essa mulher. Talvez sobre isso. Mas os acusadores, eles apresentam as suas argumentações, apresentam os seus embasamentos. Eles se esqueceram que Jesus conhecia a intenção da lei. No Velho Testamento havia uma intenção, o apontamento de morte falava de uma morte, mas uma morte eterna. E Jesus agora ali estava tratando de forma pessoal com ela, como Ele quer tratar contigo, como Ele quer tratar comigo, como Ele trata conosco. João capítulo 8, versículo 58 diz assim: disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, antes de que Abraão existisse, eu sou. Que revelação poderosa, queridos. Que revelação poderosa.
Jesus, na verdade, quando eles falavam do dedo de Deus escrevendo, Jesus se lembrava que Ele estava lá. Que Ele estava lá naquele dia. E mais do que estar lá, Jesus era o dedo de Deus que escrevia. Jesus era o executivo. Nós temos 3 níveis de poder, queridos, que operam naquilo que nós chamamos de Estado, de país. Nós temos o legislativo, nós temos também o executivo e o judiciário. Jesus, nessa instância de autoridade, Jesus sempre foi o executivo de Deus. Deus dizia e Jesus fazia. Eles não sabiam. Jesus já sabia. Jesus, quando estava na sua missão, aquele que tem a sua missão, e eu preguei esses dias, falei sobre missão, eu falei sobre chamado, aquele que sabe, conhece o seu chamado e a sua missão, queridos, ele segue em frente, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe quais são as suas forças, e ele usa essas forças para o cumprimento do seu chamado e da sua missão. Mal sabiam eles que eles estavam falando com quem? Foi usado por Deus para escrevê-las. E você sabe que quem pode mudar, quem pode anular uma lei e aprovar uma lei superior a ela, é somente aquela pessoa que aprovou a lei. É somente, no nosso país, é somente o judiciário que faz a lei, é ele, o judiciário, o legislativo, é somente o que faz a lei, é aquele que pode mudar esta lei. E eles não sabiam que estavam falando com ele, com aquele que poderia reescrevê-la. E ele estava fazendo isso de forma pessoal, com alguém que já conhecia os acusadores e o embasamento deles, mas alguém que não conhecia uma lei, uma nova lei, um novo mandamento. E ele estava interagindo com essa mulher. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Percebe, queridos? Percebe que Jesus estava lá? Desde o início, desde o princípio, nada se fez sem Jesus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, todos eles com funções específicas, desde a criação até o decorrer da história, de todos os pontos da história, das dispensações. Jesus executava o que Deus mandava. Nunca conseguiram pegar Jesus em nenhum equívoco, porque Jesus sempre esteve aonde Deus estava, porque Jesus era Deus. Jesus era Deus. Ele poderia escrever uma nova lei, ele poderia apresentar uma proposta de aprovação, de anulação de uma lei anterior e uma proposta de anulação de uma nova lei agora, uma lei que não falava mais de morte, mas uma lei que falava de vida. Segundo ponto, ser aceito, ser acolhido, ser admitido, ser recebido. Ah, Jesus, quando volta toda a sua atenção àquela mulher, ele estava certamente abrindo o seu coração, os seus braços, e dizendo: eu te acolho, eu te recebo. Deus te acolhe, Deus te recebe. Deus se importa com a tua vida, Deus se importa com a tua história. O nosso Deus é um Deus pessoal, querido, porque a tua história não é igual à minha história. As tuas reações podem ser parecidas com a minha, mas as reações, elas têm a ver com uma construção da pessoa que você é. Então as intenções, os motivos não são os mesmos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 diz assim: e eu lhes darei um só coração, e colocarei um novo espírito dentro de vós, e tomarei o coração de pedra para fora da carne, e lhes darei um coração de carne. Jesus certamente mudaria a escrita e a forma da aplicação da lei. Jesus, conhecedor do Velho Testamento,
do Antigo Testamento e de toda a motivação da lei, ele então começa a ressaltar aquilo que não chamava a atenção dos fariseus, dos saduceus, dos rabinos da época, que queriam só o juízo. Mas Jesus fala, a minha lei, o meu filho, o Messias, Jesus, o apontamento da lei, a intenção da lei, é mudar o coração, é transformar as pessoas. Não é eliminar as pessoas, é mudar as pessoas, não é matar as pessoas, mas é dar vida às pessoas. Não é condenar as pessoas, mas é perdoá-las. Jesus, então, mostra e começa a revelar uma nova aplicação da lei para aquela mulher. Dizendo, os teus acusadores querem tua morte. E Jesus leva esses acusadores, queridos, à mesma condição daquela mulher, quando ele diz assim, e vocês? É o seguinte, quem não tiver pecado aqui, quem não erra, quem não se engana, quem não tropeça na lei, então atire a primeira pedra. Jesus, que tinha escrito toda a lei, era o executivo do Pai. Jesus sabia que todos ali haviam tropeçado em alguma vírgula da lei. E Jesus chama eles e coloca eles na condição daquela mulher. É incrível como nós temos pessoas que não acolhem. Nós temos pessoas, queridos, que apontam e querem o juízo, e querem a justiça, e elas condenam, e tem que chamar aqui, e tem que repreender, e tem que estabelecer aqui um veredito e uma consequência. E apresentam as suas fundamentações. Queridos, mas Jesus, ele fala assim, o coração. A nova forma de aplicar a lei, que não é tão nova, porque estava lá no Velho Testamento, ela fala de dentro para fora. Ela fala de uma transformação interior. E aí o texto continua dizendo assim, olha, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia, estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente. A palavra diligente significa com esforço extra, os teus filhos, e falarás delas quando assentares na tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando deitares, e quando levantares, e as levarás atadas com o sinal em tua mão, e elas serão como testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Jesus começa a falar, vocês querem falar? Vocês querem falar de Velho Testamento? Vocês querem falar de lei? Vocês querem falar da Torá? Então vamos lá, vamos conversar. Olha o que Deus falava. Olha o grande mandamento. Olha qual é a intenção do mandamento, da regra e da lei. Olha o que baliza qualquer consequência na vida das pessoas. Ama o Senhor teu Deus. Olha, Torá, Velho Testamento. Ama o Senhor teu Deus. Com todas as tuas forças, com toda a tua intensidade, com todo o teu ser. E faz o seguinte, sabe como que você ama o teu próximo? Jesus ressalta isso lá no Novo Testamento, mas olha o que estava escrito. Sabe como que você ama o teu próximo? Caminhando com ele, ensinando ele diligentemente, concedendo a ele o teu tempo, o teu esforço, colocando ainda mais potência naquilo que você já deveria ter feito. No caminho, deitado, levantando, caminhando, lá na tua casa, quando você estiver trabalhando, aonde você estiver, na sua caminhada, ame assim o teu próximo. É desse jeito. Mas olha que Jesus ressalta isso. Aí Jesus fala isso em Mateus capítulo 22, 37, 40. Aí ele resume a lei. Ele diz assim, respondendo-lhe Jesus, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente, que é o primeiro mandamento. O segundo mandamento
é este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois dependem todas as demais leis. Jesus resume e Jesus repete. E além de resumir e repetir, ele explica. Todas as demais leis. A morte deve ser uma consequência de alguém que não quis ouvir a palavra de Deus. O lago de fogo, o inferno, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas pessoas irão para lá, porque vão decidir ir. Não foi feita para eles. Não é para nós. A perdição, o fogo eterno. E Jesus então explica a lei. E Jesus certamente estava falando essas coisas com aquela mulher. Não estava falando de condenação, mas estava falando de perdão. Jesus estava falando de alguém que deveria se arrepender, se entristecer pelo que fez. Que, no entanto, ele diz assim: é o seguinte, você abandona o pecado, segue em frente, deixa o erro, seja transformada, mude de vida. Jesus estava falando de amor, Jesus estava recebendo, admitindo aquela pessoa no seu relacionamento, chamando para se assentar à mesa com ele. E por fim, queridos, o terceiro pensamento sobre esse texto fala que Jesus fica sozinho com aquela mulher de novo. Diz assim: eu coloquei eles na mesma condição que vocês, para amar a outra pessoa como quer ser amado. Então, você não deve pedir juízo e justiça para alguém quando você mesmo não gostaria de recebê-lo. Você não deve julgar alguém quando você mesmo não quer ser julgado. Você não deve condenar alguém na mesma medida e proporção que você também não quer ser julgado. E Jesus novamente mostrando que é um Deus pessoal, que Ele se importa com você, que Deus Pai está atento e está disponível para você nesta noite, neste dia, neste momento que você está me ouvindo. E Ele chama ela para ser valorizada de novo. Pergunta: onde é que estão os teus acusadores? Ela diz: não tem ninguém. Ninguém. Jesus diz: então eu, muito menos te condenarei. Depois de tudo que nós conversamos a sós, depois daquilo que Ele escrevera, depois de um novo mandamento que Ele escreveu, que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Depois de um momento de reflexão individual acerca da história dela com a história dele. Jesus potencializa a vida dela e diz: foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Para resgatar e salvar vocês, que eu tanto amo. Ele acrescenta ainda mais valor e diz: o Pai deu o seu Filho a mim. Eu estou dando a minha vida por você, mulher. Que ninguém percebe, que ninguém aceita, que ninguém valoriza. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz assim: porquanto vós sois manifestadamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, pessoal, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no teu coração. E Jesus então apresenta para aquela mulher agora não a constituição do país, não umas regras e leis escritas por homens, mas Jesus apresenta uma carta escrita agora da parte de Deus no coração de cada um de nós, transformando, mudando mente, mudando corações, mudando o rumo de histórias, fazendo com que pessoas se convertam, que estavam andando por um caminho, agora comecem a andar por outro caminho, sejam transformadas de fato, sejam
renovadas, se tornem outras pessoas. Não mais em tábuas, não mais em livros, mas agora em corações. Corações transformados. E ele começa a mostrar o valor desta mulher. João 13:34. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vós também vos ameis uns aos outros. Uma lei, queridos, como eu já ressaltei, só pode ser revogada por outra lei posterior, por aquele que a criou. E Jesus, com toda a autoridade de alguém que escreveu a lei no Velho Testamento, agora reescreve este mandamento. Por isso ele diz e usa o termo novo mandamento vos dou. Um novo mandamento. Amem uns aos outros. E dentro do amor, né, ele se coloca como exemplo, como eu vos amei. Como eu vos amei. Em vez de acusar a todos, Jesus disse: Pai, perdoe. Eles não sabem o que eles fazem. Em vez de estabelecer a consequência da lei sobre a vida das pessoas, Jesus se colocou como o Cordeiro Santo de Deus. Como o primeiro de uma grande estirpe, linhagem dos céus. Se colocou como a porta, como o caminho. E ele, com toda a autoridade de alguém que tinha escrito, agora apresenta uma lei nova. Aquela lei velha é revogada e ele diz que ele agora é o fim da lei. Motivo pelo qual interaja com Jesus no nível pessoal. 2 Coríntios 3,6 diz assim: o qual também nos fez capazes de ser ministros do nosso testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito da vida. Só Deus poderia transformar. A letra, a lei que ele estava querendo se referir, ela mata. Mas o Espírito, ele dá vida. Ele dá vida. E além de valorizar aquela mulher, mostrar o quão importante ela era, ele diz agora: o Espírito do próprio Deus estará dentro de você. Você será a casa do Espírito de Deus. Queridos, esse é o nosso chamado para vivermos no Espírito, esta comunidade. Este é o chamado da comunidade cristã, viver no Espírito. É que nós mergulhemos no Espírito, cada vez mais profundamente na direção do Espírito, sendo de fato não só alguém que é guiado pelo Espírito, mas é aceito, conhece o Espírito. E ele então ainda potencializa o valor daquela mulher, dizendo que o Espírito do próprio Deus estaria com ela. Por último, para concluirmos, Lucas 11:20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino dos céus. Jesus disse: eu tenho poder para expulsar os demônios pelo dedo de Deus. O dedo de Deus era o que eles estavam colocando como embasamento da lei. Jesus disse: eu faço isso, então certamente o Messias já veio. Certamente o reino dos céus está franqueado a você, está liberado a você. Queridos, não seja mais enganado por tantos e tantos escritos. Existe a palavra de Deus, a Escritura que já nos foi dada, mas existe o rema, a revelação do Espírito Santo, que quer habitar dentro de você, dentro de mim. Nós precisamos que alguém conheça a nossa história, reconheça a nossa realidade. Jesus está disponível. Nós precisamos de que Ele nos abrace e nos receba. Ele está disponível. Você precisa saber que você é precioso. Você precisa saber que tudo que Deus fez por você. Que Ele te ama. Eu quero te convidar agora a orar comigo. Eu sei que cada um de nós tem uma história, tem um testemunho de vida. Você que não conhece Jesus, é hora de você ter uma experiência pessoal com Ele. Entregue a sua vida a Jesus. Clame a Ele,
Peça para que Ele mude a sua história. Peça para que Ele transforme a tua mente e o teu coração. Peça para que Ele te dê forças para largar do vício, para ser liberto da opressão maligna, para ser liberto da motivação, muitas vezes somente da alma e dos sentimentos e das emoções para reagir e para agir. Peça para que Ele te encha do Espírito dEle e possa conduzir você em segurança nesta vida. Certa feita eu estava desesperançoso com todos e todas. Não conhecia Deus como deveria. E num hospital, dobrei os meus joelhos e falei isso para Deus. Disse: Senhor, eu não confio mais em ninguém. E se o Senhor existe, então fale comigo, transforme a minha vida. E naquele quarto de joelhos dobrados, o Senhor me visitou, transformou o meu interior, e eu nunca mais, a partir daquele dia, nunca mais fui o mesmo. A partir daquele dia, eu comecei a andar num outro caminho, comecei a desejar pensar outras coisas, comecei a ter prazer no caminho que Deus estava apresentando a mim. Experimente a Deus. Você tem a tua história, eu sei. Feche os teus olhos, abra o teu coração. Receba esta palavra de oração, ou se você quiser fazer melhor, abra os teus lábios e faça a sua oração. E nem preste atenção na minha, mas fale com o Pai, fale com Deus, apresente a Ele a sua causa. Ele vai vir e vai, só no nível pessoal, Ele se relacionará com você. Ele vai escrever a tua história, e escreve na areia, porque ninguém mais precisa saber dela, a não ser vocês dois. Não abra a sua vida a todo mundo, queridos. Abra a sua vida e o seu coração para Deus. Senhor Deus, Pai querido, nesta hora eu levanto a minha voz em oração, mas eu creio que muitas pessoas estão levantando a sua voz também em oração, estão clamando do alto céu, que o Senhor toque a vida delas, que o Senhor as transforme, que o Senhor possa restaurar a sua casa, a sua família, que o Senhor possa escrever uma história diferente da qual ela está escrevendo. Que haja veredito de vida e não veredito de morte. Agora nós clamamos que haja veredito de cura e não de doença. Que haja veredito, Senhor querido, de perdão e não de juízo e justiça. Senhor querido, que haja veredito de amor e não de ódio. Que seja liberado dos céus uma unção poderosa para transformar, para reescrever uma história nova na vida de cada uma das pessoas que nos ouvem. Oh Deus, nós cremos assim. Cremos num Deus que, através de Jesus Cristo e na operação poderosa do Espírito, nos compreende, nos percebe, nos recebe e nos valoriza. Em o nome de Jesus, passa aos teus filhos. Glória a Deus. Querido, se você entregou a sua vida a Jesus, parabéns, faz parte de uma nova família e agora será ajudado pelo Espírito Santo e conduzido por um novo caminho. Se você fez uma oração de renovo, né? Se você apresentou a Deus o teu coração como ele estava, duro de pedra, Deus certamente moveu-se e escreveu e está escrevendo uma história nova num coração de carne. Fique agora com um momento de adoração, de louvor para a sua alma. Não saia da presença de Deus e até o nosso próximo encontro. A CCVE ama você. Deus abençoe a todos. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, nós te adoramos.
o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Tu és o nosso paizinho. Eu pertenço a ti. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. És a minha realidade.